Olá, estamos de volta com mais um DR e hoje com um tema que vai te deixar curioso. Você vai ter que assistir o DR todo para entender. Brinquedos e fantasias. O que será que a gente quer falar nesse DR, né? Fique ligadinho que está começando mais um DR para você. Olá, estamos começando mais um programa com muito carinho para você e hoje com um tema que é polêmico, né? E vai te deixar curioso. Brinquedos e fantasias. O que é isso? Brinquedos e fantasias. A gente está falando um pouquinho sobre brinquedos e fantasias sexuais e o cristão, né? Muitas dúvidas, muita gente perguntando sobre isso. E aí, cristão pode usar isso, né? Na hora da intimidade sexual, vale isso? Ou vale fantasia, vale isso? A gente vai tentar falar aqui para você tudo com muita santidade e embasado naquilo que a gente crê que é a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, a chapa esquentou, né? Tem gente achando que pode fazer tudo, que está liberado, mas a gente veio trazer para você algumas notícias que vão mudar a sua percepção. Espero que até o final desse programa se alinhe o seu coração, porque a gente tem vivido aí num mundo pervertido, mundo depravado. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, mas tem muita vergonha de perguntar e não sabe quem perguntar. Sabia, Du, que muitas igrejas não têm trabalho com casais, muitas igrejas não têm um pastor, assim como na Lagoinha, né? Em todas as Lagoinhas você tem liberdade de chegar perto de um pastor e se aconselhar, né? O casal, conversar. Muitas igrejas, esse assunto ainda é um tabu. E as pessoas perguntam muito sobre isso, principalmente sobre a intimidade sexual, sobre o que pode, sobre o que não pode, porque muitas pessoas tiveram práticas ilimitadas no mundo e aí se converteram, ficam com dúvida. E agora que eu me converti, como deve ser a minha vida sexual? E geralmente é porque teve acesso, antes de conhecer Jesus, a esse universo, né? Então a indústria da imoralidade, da pornografia, ela é gigantesca. A indústria da pornografia, ela talvez seja uma das maiores do mundo. Né? Então, a maior, eu acho que é a maior. Existe então esse desafio da gente que se converteu, que entregou a vida para Jesus, agora andar no modelo que ele oferece para a gente. Então, por mais que pareça normal para uma prática mundana, para a gente não. Lá em Hebreus fala que bendito entre todos seja o casamento, bem como, ou seja, assim também, né? Bendito o leito sem mácula, né? Bendito, venerado, ou seja, é algo que a gente deve alcançar, é algo que a gente deve olhar, né? Com respeito para alcançar. Temos um alvo, o leito sem mácula, né? Pois Deus, o texto continua falando assim, porque Deus julgará os adúlteros e os imorais. Ou imorais, né? Algumas traduções falam. Então, o que é isso? Impureza ou imoralidade para um casal, né? O que é isso? Nós temos que entrar aqui para o conceito da imoralidade, que é a porneia. A porneia, na tradução de qualquer texto que fala sobre imoralidade, é o original, a porneia. A porneia, ela fala simplesmente sobre a depravação do que Deus havia criado. Então, não precisa ficar assustado, não é para você se assustar. É simplesmente para você entender que Deus criou o sexo, como a gente já falou em outros programas aqui, para que o casal não só procrie, mas também desfrute de uma santidade na sua intimidade, onde há troca, onde existe respeito, afeto, carinho, amor. Então, tudo isso faz parte da intimidade sexual. Então, só deixando claro aqui para todo mundo, Deus quer que a gente tenha uma vida sexual prazerosa, plena, para o homem e para a mulher. Deus quer, e é da vontade de Deus, e é do plano de Deus, que homens e mulheres, né, desfrutem no casamento, deixando claro aqui, no casamento, de uma vida sexual prazerosa e plena, né? Mas temos limites para essa vida sexual. E aí o Du falou em algo, a gente tem muita coisa para falar, vamos ver se a gente consegue falar aqui em pouco tempo, né? Mas, como o Du falou aqui, muitas pessoas têm a vontade de usar brinquedos eróticos ou usar fantasias, né? Esse tipo de coisa, porque vieram de uma vida ou tiveram acesso à imoralidade sexual. Isso. E aí, né, é como aquela pessoa que acha
a pessoa vai para um restaurante e come uma comida super elaborada, cheia de temperos lá, e ela acha a comida que faz em casa, o arroz Ruim. com feijão, muito simples, muito ruim, Mas, porque ela experimentou ela algo. condicionou. Ela Então, condicionou a gente tem que mente aprender dela. isso. A pornografia, a imoralidade, ela condiciona o seu corpo e o seu pensamento àquela forma de agir. Então, essas perguntas chegam para a gente, mesmo dentro da igreja, justamente porque pessoas estão passando por um processo de santificação, né? Então, eu vou fazer assim, só para você ficar menos assustado. Você não tem culpa, faz parte do processo. A santificação. Então, a santificação é você deixar de ser como você é para viver no modelo daquele que é santo, que é Jesus. Então, a santificação é um processo. Então, muitas vezes a gente precisa perguntar... E a Bíblia fala, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade. Né? Isso é importante. Que você saiba tratar o corpo do outro com todo respeito. Então, a defraudação é quando você toca onde não deveria tocar, você provoca o que não deveria provocar, e a imoralidade faz isso com a gente. A imoralidade desperta áreas do seu pensamento que vão ficar... É como se fosse uma dopamina, uma droga que joga dentro do seu organismo, que você fica viciado. E aí você quer sempre mais, né? E aí não tem limite para o prazer, porque o prazer, ele foi feito para a gente desfrutar, só que com limites. Quais são esses limites? O limite da santidade, né? Então, a gente pergunta para o casal geralmente vem com uma pergunta, pode isso? Aí o Du sempre devolve uma pergunta, por que você está me perguntando isso? Qual é a sua motivação? Ou onde você foi inspirado para isso? Qual a fonte que você bebeu? Porque isso, geralmente, né, nisso está a resposta se pode ou não pode. Porque a maioria das vezes, essa inspiração ou essa vontade veio de algo imoral, ou que ele viveu ou que ele viu. Então, o uso de fantasias e acessórios está totalmente ligado à sua inspiração. Né? Você não vê fantasias e acessórios bíblicos, né? Não é desse nível. O nível é terrível. Né? Quem passa... E a gente costuma dizer assim, por exemplo, você, mulher, vou falar aqui para as mulheres, tá? Vou falar algo para você pensar e para não criar problema no seu casamento, mas para vocês consertarem e se arrependerem diante de Deus. Por exemplo, você é uma advogada, você trabalha, você tem sua profissão, e aí seu marido fala assim que queria te ver fantasiada de enfermeira, né? E aí eu pergunto assim, ele quer algo com você ou com alguma enfermeira que ele idealizou? Por que ele quer outra pessoa? Vocês concordam que essa questão de fantasia é fantasiar uma outra pessoa que você não é? Então pode vir de Deus isso, né? Não pode. E talvez até uma pessoa que está prestes a cometer um adultério tentando a última coisa que poderia ligar ela a você, que é você vestir de uma coisa que você não é. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que leva, a motivação por trás de uso de uma fantasia, de uso de um acessório, principalmente porque o acessório é como se você dissesse para o outro que ele não é suficiente para você. E hoje em dia isso ficou mais perigoso, Du, porque antigamente, né, tinha só as lojas físicas, então tinha a chamada sex shop, né, lugares que vendem coisas para, eles falam, acessórios para o sexo, né, e aí para um crente ficaria vergonhoso frequentar esses lugares, porque não convém, né? Convém. Vou falar aqui, porque não convém para o crente. Mas hoje em dia a pessoa tem isso aqui, ó, aí ela compra na loja virtual e chega na casa dela sem ninguém saber embalado, que ela comprou, num saco preto. Embalado, ninguém vai saber o que você comprou, a não ser você e o seu marido ou a sua esposa, né? Então você corre muito mais o risco de estar vulnerável a essas situações, achando que está fazendo bem para o seu casamento, mas na verdade abrindo uma porta enorme para a imoralidade sexual. Isso. E essa imoralidade sexual vem acompanhado de um amigo dela, chama-se Satanás e seus demônios. E eles vêm para a sua vida sexual, eles vêm para o seu casamento, e aí, minha filha, você, ou meu filho, né? Você que abriu a brecha, vocês têm que se arrepender e buscar santificar a vida de vocês, né? Mas aí você pode estar perguntando assim, mas pastor, como se eu já fui
contaminado com isso? Como você já foi? A palavra de Deus ela é muito clara, ela fala assim que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Sabe o que significa isso? Que existe uma obra de Deus sendo feita na sua vida. E o primeiro passo para que isso evolua é que você se arrependa. Então a Vanessa falou aqui sobre um arrependimento, mas não é um arrependimento, mas eu não sabia. Realmente você não sabia, mas agora você sabe. Então a partir do momento que você sabe que é errado, você se torna indesculpável. Tem outro texto também na palavra de Deus que vai ajudar muito nesse momento, que é Romanos 12, 2, que fala para a gente não se conformar com esse mundo, mas renovar a nossa mente, transformar esse mundo pela renovação da nossa mente, né? E essa renovação vem como? É isso aqui, ó, a gente está renovando a sua mente agora, ministrando a palavra de Deus, aquilo que é correto, alinhando o seu coração ao coração de Deus sobre essa área da sua vida. E aí você fala, eu estava com o meu pensamento moldado, conforme o mundo e as pessoas que vivem no mundo. Agora eu fui transformada, a palavra de Deus agora entrou no meu coração. De Cristo. E a mente de Cristo habita em mim e agora eu posso fazer as minhas escolhas alinhadas com a palavra de Deus. Exatamente. A expectativa de Deus é que você, a gente renuncie às obras da carne, renuncie uma vida como se a gente não tivesse uma direção. Agora você tem uma direção e você pode dar glória a Deus por isso, porque Ele vai direcionar o seu coração. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus quer que seu coração se abra hoje para perceber que não existe só prazer na imoralidade. Não é só o Satanás que fez o sexo. O sexo é obra de Deus. Não foi o diabo que fez. Porque isso é algo que as pessoas pensam, só vai ser prazeroso se tiver pecado envolvido. Só vai ser prazeroso se for imoral. Gente, isso é mentira. Mentira que o diabo colocou, porque Deus, quando estava lá no Éden, Deus fez o homem e a mulher e abençoou eles com o sexo. Vocês acham que no jardim de delícias, que é o Éden, no lugar perfeito, onde não existia nada que era mais ou menos, era tudo perfeito, vocês acham que Deus ia fazer algo que não seria prazeroso, pleno nele, né? A gente não precisa de mais nada, gente. O que a gente precisa, Deus já fez, né? O homem e a mulher aliançados dentro de um casamento e desfrutando um do outro como uma só carne e vivendo a vontade de Deus. É nessa hora que você tem que pensar que menos é mais. Menos acessório, menos fantasia, é mais intimidade do casal, é mais alegria. Olho no olho. É olho no olho, é toque um conhecendo físico, o corpo do outro, né? Mas é com contemplação, você olhar para Deus, para a pessoa que Deus te deu e agradecer a Ele, né? A Bíblia fala para você, homem, que aquele que encontra uma esposa alcançou a benignidade do Senhor. Então existe um plano de Deus quando Ele coloca alguém na sua vida para que você se deleite nela. Né? O nosso desejo nesse DR é que a sua mente seja limpa pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em você e que você seja alinhado com a palavra de Deus para desfrutar daquilo que Deus fez. Em santidade. Em santidade. Mais uma vez, né, a gente declara o texto de Hebreus que fala: bendito entre todos seja o casamento, bem como o leito sem mácula. É isso que Deus quer para a sua vida. Que não haja mancha, que não haja nada que impeça que Deus possa ver a santidade na sua vida. Então, que Deus abençoe você. A gente ora muito para que Deus guarde a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos, para que a gente seja encontrado diante dele puro e irrepreensível. Amém. O DR de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e até semana que vem, se Deus permitir.